Fala pessoal, estamos aqui hoje para trazer para vocês um programa muito especial, um informativo, mas vai ser um informativo cheio de informações importantes para a nossa categoria. E hoje nós estamos aqui para debater assédio moral nos nossos espaços, nos nossos locais de trabalho, seja na escola, seja na Secretaria de Educação, em todos os órgãos que envolvam, o sistema municipal de ensino do município de Marabá. E hoje nós estamos aqui trazendo também a nossa coordenadora geral, a professora Tatiana, que vocês já conhecem, que está, inclusive, recentemente participou de um processo eleitoral pelo Sintep estadual, ela e o nosso coordenador Rones Moraes. Inclusive eu já parabenizo pelo excelente resultado e agradecemos a nossa categoria, a nossa base, que deu apoio para esses companheiros que estão aí diuturnamente na luta e principalmente passando nas escolas para debater esse tema que é tão importante e que ao mesmo tempo causa tantos problemas para a saúde do nosso servidor. Então o assédio moral é algo que nós precisamos combater e nós vamos trazer hoje muitas informações importantes para você que está lá na escola se municiar, se preparar para que você possa se defender dessas pessoas que praticam esse ato tão danoso, principalmente a tua saúde psicológica, tá bom? Então é isso, nós vamos falar aqui com a nossa coordenadora e Tati, uma das situações que eu queria trazer, eu como coordenador aqui na subsede de Marabá, mas também estou assessor jurídico aí ajudando 8 municípios da nossa regional sudeste no estado do Pará. E uma coisa que eu quero te falar, a maioria dos nossos atendimentos ele é voltado para questões previdenciárias, questões de redução de carga horária, por fechamento de turma, essas situações onde o servidor às vezes ele entende que ele tem que permanecer com a carga horária dele e a gente ajuda a resolver, dialogando com a Secretaria de Educação desses municípios. Mas nós não temos essa prática de assédio moral, a exceção era o município de Canaã dos Carajás, mas depois nós vamos falar sobre isso aqui. Mas a gente não vê nesses demais municípios essa prática assim de assédio moral como algo tão grave como nós estamos vendo aqui em Marabá, Tati. Então eu que acompanho aqui com você o município de Marabá, a gente vê que tem muitas denúncias chegando o tempo todo de servidores, sofrendo essa questão do assédio moral. E assim, eu tenho te acompanhado, eu cheguei aqui no cemitério, cadê a Tati? Não, a Tati está na escola fulano de tal, porque está tendo lá um caso de assédio moral contra o servidor do apoio, contra o professor. E eu queria, Tati, que tu falasse um pouco, acho que esse informativo aqui que nós vamos passar para a base, é muito importante tu falar dessa tua prática, como coordenadora geral do Sintep de Marabá, como que tu tem recebido isso? Tu estás há 2 anos aí à frente da coordenação, vai completou agora, em novembro, Sim, 2 anos aí à frente da coordenação geral do Sintep de Marabá. Como é que tu tá vendo isso, Tati? Vamos lá. Olá, companheiros, companheiras. É uma satisfação estar aqui. Importante esse espaço, o Wendel faz essa retomada. Agradecer mais uma vez aqui, o Wendel lembrou bem, pelo voto de confiança da nossa categoria, a expressividade que a Chapa 1 teve, que o companheiro Rones e eu compomos também. Então, gratidão pela confiança, por acreditar no nosso trabalho, e a gente está aqui para defender os direitos do trabalhador, para ouvir. E em relação à questão do tema que o Wendel faz aqui uma retomada, o que tem acontecido? Principalmente agora, nesse ano de 2023, depois teve o processo seletivo aí para gestor, por conta da lei do Fundeb, que exige essa normatização, vamos dizer assim, legal, por conta também do valor aluno, e, enfim, é uma prerrogativa do Fundeb, do novo Fundeb. Tem havido de forma muito recorrente aqui no sindicato, os companheiros ali denunciando situações de assédio moral. Isso não só com professores, com o pessoal do magistério, mas com o pessoal, funcionário de apoio ali, a SG, agente de portaria, pessoal de secretaria de escola. Então, assim, tem sido demais, assim, uma coisa que acabou se tornando muito cansativo e desgastante, inclusive pra gente que tá aqui, porque quem tá aqui à frente, Wendel,
a gente percebe, a gente acaba filtrando e também absorvendo, de certa forma, que o companheiro está doente mentalmente. Ele está doente e assim, está estranho. Não é normal, a demanda que a gente tem recebido, essas questões do nosso próprio colega, a maioria das situações, viu, gente? A maioria são casos, infelizmente, dos colegas que estão na gestão da escola, assediando os trabalhadores, o colega de trabalho. Então, assim, não sei como é que ele se percebe nessa relação de liderança na escola, mas faz esse trabalho de assediar que adoece o seu colega de trabalho. Então, assim, e diante de tantas situações, o que a gente tem percebido de atitude da secretaria, minimamente, é que tem um setor lá de ajuda psicossocial, de atendimento, em que essa equipe, formada por uma psicóloga e também uma assistente social, faz esse serviço de ouvir também o trabalhador. Mas o que a gente percebe? Há essa escuta, é importante, eu quero enfatizar isso, que é importante o trabalho, inclusive, que aquele setor psicossocial na secretaria faz, mas você não vê nenhuma medida, nenhuma atitude da secretaria. Então, qual é o papel da Secretaria de Educação nesse processo? A gente não vê uma atitude. A gente percebe que os encaminhamentos, inclusive, que o setor psicossocial passa, sugere, eles não são acatados, porque precisa ter uma decisão de quem está ali à frente da secretaria. Mas não é isso que tem acontecido. E outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui, que os casos têm sido também, principalmente com os companheiros aí que estão ali no seu estágio probatório, estão completando. Nós recebemos situações em que o servidor, ele está ali praticamente com avaliação negativada, ele vai ser reprovado no seu primeiro, segundo ano de estágio probatório, com uma avaliação que na prática, nos registros que tem, por exemplo, um gestor que diz ali que o professor, ele não é assíduo, ele não é pontual, mas ele não tem o registro de uma falta. Você pega ali o registro, nós tivemos acesso ao registro da escola, por exemplo, dos servidores que está no estágio probatório, que está ali todas as atividades que é de atribuição daquele professor, os prazos, a alimentação da plataforma, tudo garantido, inclusive com elogios da gestão. E a gente não entende, assim, por outras questões, o gestor ele não separa, e aí eles estão utilizando alguma situação que ele não consegue gerir, levando para a pessoalidade, e isso está adoecendo a nossa categoria. Isso é ruim para o município, é ruim para o trabalhador. Tem servidores que estão aí indo para sua licença, se afastando mesmo de licença saúde, porque vão no especialista e percebe que a pessoa realmente está adoecida. Então isso é muito sério, é muito grave. E aí nós estávamos conversando em reunião de coordenação, nós precisamos, enquanto sindicato, fazer uma campanha mesmo, ir para dentro das escolas, dialogar com o nosso companheiro. Quando eu falo companheiros, eu falo todos. O sindicato não está excluindo o gestor escolar, porque nós temos muitos companheiros que são gestores escolares, que também são sindicalizados, mas o sindicato não pode aceitar que o nosso colega que está ali na liderança, ele também está assediando outro colega de trabalho. Então a gente aqui, hoje, nesse programa, a gente informa para a nossa categoria que nós vamos abrir uma campanha maciça dentro da escola a partir de janeiro. Nós já temos um mapeamento de algumas escolas, são muitas, tá, gente? Nós vamos iniciar por essas, que já teve registros do assédio moral, nós vamos iniciar por elas. Fazer mesmo a campanha, passar o dia na escola. E é importante, viu, gente, dizer para vocês que o sindicato está aqui, é o nosso sindicato de luta, que a sua luta é nossa luta. Tem muitos companheiros ainda, principalmente novatos, que estão aí, muitos ficam sem saber o que fazer. Às vezes eles vão na secretaria, estão perdidos, e alguém lá que é companheiro da própria secretaria procura o sindicato, né? Então a gente está aqui para dar esse apoio, o apoio mesmo com força, com solidariedade, respeito, e também o apoio jurídico em relação a esses casos. E é importante, Tatiana, eu ouvi na tua fala que você avalia que existe realmente um grau muito alto, né? Sim. Que vem acontecendo, que existe uma tentativa de ajudar aquele que é vítima, mas você não vê por parte da nossa secretaria, por parte do próprio gestor municipal, uma conduta no sentido de ajudar também o que assedia, né? Porque na realidade
pelos estudos que a gente vem fazendo, inclusive para estar passando para vocês, a gente vem observando que o assediador, ele também ele tem uma espécie de doença, eu posso dizer assim, que ele também está precisando de ajuda, né? Então, assim, eu já queria aproveitar para mandar um recado para o colega ou que está passando por esse processo, que está sendo acusado várias vezes de estar praticando condutas indevidas, né? Como conduta de assédio moral, né? Que procure a gente aqui no sindicato, se for nosso filiado, procure ajuda, né? Procure a Secretaria de Educação para passar por um atendimento psicossocial, né? Isso aí você não vai morrer se você fazer isso, porque na realidade você está demonstrando que você quer mudar, né? Você está demonstrando que você quer mudar. Porque eu queria dar minha colaboração falando o seguinte: ainda não temos a conduta tipificada no Código Penal, Tatiana, do crime de assédio moral. Mas veja bem, o assédio moral, ele cria tantos problemas que é possível você tirar várias condutas criminosas da conduta de quem pratica o assédio moral. E é nisso que os advogados se baseiam para insistir na punição de quem tem a conduta assediadora, né? Por exemplo, a pessoa que ela pratica a conduta de assédio moral, ela é uma pessoa que ela pratica, por exemplo, o crime de difamação, ela pratica crime, por exemplo, de calúnia. Ela, às vezes, não estou dizendo que todas cometem esse crime, mas o que mais elas cometem é o crime de difamação, né? É um crime de menor potencial ofensivo? Mas se você for processado e condenado por um crime como esse, o teu nome vai ficar manchado, né? E depois você pratica de novo, você vai reiteradamente cometendo o mesmo crime, tua pena num próximo vai aumentar. O primeiro crime desse que você comete, você pode até conseguir um acordo, né? Um acordo ali, a homologação de um acordo no Ministério Público, que nós chamamos de uma espécie de acordo, o termo é esse mesmo, um acordo que é feito entre o Ministério Público e o autor dessa conduta, no qual ele vai se comprometer de não praticar mais esse ato e ele vai pagar ali uma cesta básica, uma doação, mas isso por si só já é algo terrível para quem não quer estar diante do Ministério Público, diante de um juiz, né? Diante da vítima que você cometeu. Então, assim, é por isso que a gente quer fazer esse debate, Tati, porque é importante o servidor saber que ele pode agir, que ele pode sair da condição de vítima, que ele pode procurar o sindicato, que ele pode denunciar, que ele vai ter apoio, entendeu? Ele vai ter apoio. E aí, como eu vi que você colocou muito assim incisivamente essa questão dos servidores que estão em estágio probatório, é importante que a gente tenha avaliado aqui que esse servidor, ele tem sido agora, nesse momento, as principais vítimas. Sim. Nós não podemos, e aí cair no risco de dizer o seguinte, Tati, que o fato do servidor, um exemplo, vamos colocar aqui porque o gestor é o principal superior hierárquico dentro da escola. Sim. Então, normalmente, eles é que vão incorrer na prática da conduta de assédio moral, né? Mas, às vezes, também o servidor tem que lembrar que o fato de um gestor exigir que você cumpra com o seu dever, isso apenas aí não é assédio moral. Sim. Tá? Então, a gente quer deixar isso bem claro para nosso servidor. O simples fato do diretor exigir que você cumpra com o seu dever, cumpra com o seu trabalho, cumpra com suas atribuições, não é assédio moral. O que pode configurar assédio moral é a forma como o gestor vai fazer isso, né? Então, eu acho que todos nós passamos por um processo de educação na nossa família, tivemos bons professores e nós sabemos como é ser educado. Vou dar um exemplo para você. Se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e eu sou superior hierárquico a essa pessoa, eu chamo essa pessoa e converso com essa pessoa se eu quero falar alguma coisa da conduta que ele vem praticando que eu não estou gostando e que não está correta. Sim. Certo? Eu não vou fazer isso numa reunião, como é feito, por exemplo, em algumas escolas. Expõe a pessoa. Expondo a pessoa ao ridículo, falando dos problemas que a pessoa tem para todo mundo ouvir como se isso fosse uma grande coisa. E não é. Isso aí sim é um crime contra aquela pessoa.
né? É um absurdo que a pessoa está praticando e não está nem percebendo. Faz né? Agora, se você quer ser um bom gestor, pegue algo positivo dessa pessoa. Se você tem algo que você quer elogiar, uma conduta muito importante e positiva que essa pessoa realizou, aí sim, você vai fazer em público lá, você vai fazer questão de fazer isso numa reunião, porque isso vai melhorar a autoestima da pessoa. Mas se você fazer isso ao contrário, trazendo os problemas que essa pessoa tem para uma reunião, por exemplo, com todo mundo assistindo, você está fazendo inversamente o contrário. Você pode estar perdendo aquele servidor porque você baixa a autoestima desse servidor. Esse servidor pode entrar num processo de depressão, né? Imagina você que hoje é um gestor ter que pagar um tratamento de depressão. Será que é barato um tratamento de depressão? Hoje, com a maioria do nosso servidor não tem um plano de saúde, né? Praticamente não tem psiquiatras em Marabá. Né? Uma consulta com um psiquiatra hoje, um mínimo barato, você acha aí é 400, 500 reais. Né? E é você que vai ter que pagar. Né? Você que pratica essa conduta de assédio moral, é você que tem que pagar. Né? Até porque quando essa vítima de assédio moral procura o sindicato, além das ações administrativas cabíveis e judiciais, a gente também pode entrar com ação civil querendo a reparação. O que a gente tenta fazer aqui no sindicato? Acordo, né? Sim. A gente tenta viabilizar acordos. Às vezes, muitos desses gestores que praticam essa conduta são filiados nossos também, né? Então, o que a gente quer? A gente quer um acordo também. Chegar numa proposta ali para resolver o problema. Mas nem sempre resolve. Às vezes, o assediador acha que não está assediando, ele continua praticando as mesmas condutas. E aí eu queria te ouvir, Tati, diante disso, dessa política de assédio permanente que você está vendo, que está tirando o teu sono, que está fazendo você deixar de estar reivindicando pautas coletivas para você estar tentando resolver problemas de assédio moral, que querendo ou não são questões individuais, né? Que versam sobre a vida particular de determinados servidores. O que tu tá vendo, o que é possível fazer, né? Então, assim, coloca aí, não é só questão individual, mas ela nos atinge. É uma afronta e é um perigo para a nossa profissão, para os nossos cargos dentro da educação. Então a gente tem que se preocupar que uma situação ali individualizada, se a gente não cuidar, está em toda a rede. Então, assim, como está sendo muito recorrente, faz-se necessário esse debate. Quando a gente fala em trabalhar essa campanha contra o assédio moral nas escolas, é estender é se aproximar do servidor dentro da escola e tecer esse diálogo, esse espaço de diálogo na base também com nossos companheiros gestores, com o pessoal de apoio, com os docentes. Então, assim, a gente precisa garantir para que o assédio moral também não seja um ataque à nossa categoria de modo geral. Entendeu? Então, assim, é importante, a gente tem esse relato que o Wendel traz, por exemplo, dos 8 municípios que ele acompanha enquanto regional, que não há histórico de assédio moral. E Marabá tem muito. Então, assim, estranhamente, né? Nós temos recebido essas demandas. Então, é importante a gente sentar, se aproximar, conversar e exigir também do próximo governo. Esse governo está terminando, a gente bem sabe, mas já que a Secretaria de Educação do governo atual não tomou nenhuma medida em que chamasse essa pessoa que está liderando no espaço escolar, espaço de educação, na própria secretaria, para trabalhar essa perspectiva de ele pensar também na forma como ele conduz, como ele gesta a escola e os seus colegas ali, porque é uma responsabilidade muito grande. Fui gestora também de escola, sei como sou coordenadora também na rede estadual, e a gente sabe que quem está na liderança, a gente lida com as adversidades, a diversidade também, e a gente precisa respeitar o espaço do outro. E respeitar o espaço do outro não é você ceder e dizer assim, vai fazendo como quer. Mas a gente precisa ter essa maturidade de abrir o espaço para o diálogo, chamar e não expor. Porque quando você expõe, no exemplo que muitas vezes expõe numa hora pedagógica, expõe numa reunião de conselho escolar, expõe numa reunião de pais, já aconteceu, e isso tem um impacto negativo tremendo na vida de quem está sendo exposto. E de repente quem está sendo exposto pode estar incorrendo em algum erro, mas é algo que ele pode ser visto. E tem um detalhe também, muitos gestores não registram. Eles dizem, olha, porque fez isso ou fez aquilo, não registram. Mas é uma situação séria. Então a gente precisa fazer
é importante a gente ressaltar que o exemplo de Canaã dos Carajás, onde o Wendel foi um dos municípios que ele acompanha, teve uma ou outra situação não tão recorrente como aqui em Marabá, mas lá foi estabelecida inclusive uma lei, um decreto, o dia D contra o assédio moral. Inclusive nesse dia é feita uma campanha, paralisa as aulas, acho que é um movimento importante, eu acho que se fortalece, une a categoria, porque assim, não importa, eu estou aqui hoje professora na sala de aula, amanhã eu estarei gestora e vice-versa, nós somos servidores da rede, nós somos colegas de trabalho, nós somos servidores de carreira e independentemente disso, se é concursado, se é contratado, a questão do respeito ela é crucial, ela é essencial em todos os espaços, em todas as idades, não é? Então, não importa a classe, a gente precisa ter essa relação de respeitosa, de entender que ali o assédio moral, ele fere, ele machuca, ele mata, inclusive. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente está sorrindo aqui, o nosso colega não está aguentando a pressão, ele faz besteira. Então a gente teme muito isso e para o sindicato também, que representa a luta da categoria, uma tragédia acontecer, um pior, é terrível. Aqui a gente já teve que ficar procuradora de servidores que estão adoecidos mentalmente, que não tem condição de se levantar da cama, entendeu? Então a gente tem procuração para responder, inclusive, porque a situação se agravou e foi por outros rumos. Então isso é muito sério, é um debate que a gente faz. A companheira Joyce, que é também coordenadora da regional e aqui também na subsede comigo, ela faz esse debate também na regional, já fez alguns podcasts, eu assisti alguns, interessante que ela faz esse debate, ela é uma pessoa também que pode contribuir com a gente, com certeza vai contribuir o ano que vem, mas nós estamos preparando o material, vamos, assim, é importante, gente, se filie ao sindicato, procure a entidade sindical, aqui vocês vão ter o nosso apoio, a gente não vê a questão de horário, a gente vai atrás, busca, acompanha essas situações. Então eu queria que o Wendel, que acompanhou de perto Sim. a situação de Canaã de Carajás, que eu acredito que foi inclusive feita uma lei, eu não sei se foi registrado. Esse dado, essa informação que a Tatiana trouxe é muito importante porque Canaã dos Carajás iniciou um foco, né, de problemas com assédio moral, e a coordenação municipal da nossa subsede do Sintep de lá, ela enfrentou esse problema, né, procurou a gestora municipal, a gestora de lá ela é advogada, né, foi inclusive reeleita agora, e ela topou, junto com o secretário de Educação, criar um dia D de combate e prevenção, certo? É combate e prevenção. Inclusive o dia D é uma das agendas de prevenção, né? De combate ao assédio moral. E o mais importante, que ao meu ver, foi o resultado disso, né? Nós participamos lá de uma palestra, eu e na época a Joyce, né? A Joyce me convidou, a coordenadora de Canaã, Lucinete, nos convidou para participar dessa formação, que foi já o início desse dia D, né? De combate ao assédio moral e prevenção também. E a gente achou muito importante uma ideia que nós colocamos lá a partir do que nós já vimos em Belém, né, e uma iniciativa também de Parauapebas, que era criar uma lei municipal de combate ao assédio moral, né? Já que não existe uma lei nacional, criar uma lei municipal, né, para poder combater essas condutas, né? E eu ajudei como advogado nesse processo, na criação dessa lei municipal. Inclusive eu tenho aqui no meu computador, eu estive dialogando com o procurador do município de lá, né, que ficou responsável juntamente comigo de construir essa minuta, e foi aprovada a lei municipal de combate e prevenção ao assédio moral do município de Canaã dos Carajás. Então isso foi um passo muito importante. Eu espero que Marabá chegue a esse patamar, né, de entender que é importante. Essa questão do assédio moral, pessoal, ela traz vários problemas, alcoolismo, né, as pessoas se trancam, né, as pessoas param de conviver em harmonia, né, se isolam, pode trazer problemas de obesidade, né, que vocês sabem que isso vai trazer vários problemas para a pessoa, problemas de circulação, problemas cardíacos, né, porque a pessoa ela medo, né, de estar na relação de trabalho.
né? Então, assim, essas condutas, você que é servidor, que está vendo o que está acontecendo na sua escola, mas você não é a vítima, beleza, você não é a vítima, mas você pode sim denunciar. Você pode denunciar. E é o que eu digo, não seja omisso. Não seja omisso. Se você está vendo, se você entende que está errado, é seu dever como servidor, como ser humano, denunciar o que está acontecendo. Porque uma das características da vítima, na maioria dos casos, é não fazer a denúncia. Ela é vítima do assédio. É muito parecido, pessoal, e nós vamos ter um momento também para debater isso, com assédio sexual, que acontece às vezes na família, que acontece também no ambiente de trabalho, no qual a pessoa se aproveita da superioridade hierárquica para assediar o seu inferior, né? E o seu comandado ali. E a pessoa, às vezes, com medo de perder o serviço, ali numa relação. Por exemplo, por que vocês acham que o servidor que está em estágio probatório agora, por que eles estão sendo aí a maioria das vítimas? Exatamente porque eles têm muito a perder, né? E eles têm medo de ser reprovado, eles não querem enfrentar o que está acontecendo, com medo de virar ali um alvo mais ali intensamente daquele que está assediando, né? Eu vou dar um dado para vocês, eu não vou falar o nome do servidor, mas eu estive acompanhando a situação de um servidor onde a gestão escolar colocou insuficiente lá, pela letrinha lá, pelo código, é insuficiente a questão dele de presença, de pontualidade. Pasme, esse servidor que está no seu segundo ano como servidor concursado não tem nenhuma falta. Tatiana, ele não tem nenhuma falta. Como que o gestor, no momento de avaliar, coloca que ele é insuficiente se ele não falta? Exatamente. Cadê a prova? Cadê a documentação que prova que esse servidor... É claro, o servidor está sendo assediado. Ele está sendo vítima ali de uma conduta ilícita, de uma conduta ilegal. Inclusive, essa conduta desse gestor pode levar, inclusive, à sua exoneração. Claro, a partir de uma análise, de um contraditório, da ampla defesa que vai ser dada a esse gestor, que ele vai ter que justificar. Por que ele colocou falta, ele julgou insuficiente a questão da pontualidade desse servidor, se o servidor não falta? Exatamente. Né? Sim. Como é que ele vai avaliar a capacidade de participação de um servidor que participa de tudo? Ele diz que ele não tem participação, né? Contradição, né? É muito contraditório, então é muito fácil de você provar, né? Então, assim, nós queremos mandar recados aqui, né? Que nós vamos estar, sim, nas escolas. Nós vamos levar um material, como a Tati colocou. Nós já fizemos um breve mapeamento, mas isso não impede você que está aqui nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, de fazer denúncia e dizer, ó, na minha escola acontece, para a gente estar fazendo o nosso planejamento, para a partir de 2025 a gente estar lá na sua escola. Nós vamos levar um mural, nós vamos levar material impresso, nós vamos sentar com o gestor, nós vamos sentar com os servidores, tanto professores quanto apoio, e nós vamos estar colocando, olha pessoal, a conduta é essa aqui, se você está passando por isso, denuncie, entendeu? Porque nós precisamos de um ambiente de trabalho saudável, nós não precisamos de um ambiente de trabalho doentio, onde o servidor que deveria estar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, está sendo assediado, está sendo atacado por uma pessoa que deveria assegurar um ambiente de paz. Sim, uma escola melhor. E é por isso que eu concordo com o nosso slogan, ó, basta, nós não vamos aceitar mais isso. Está aqui a nossa coordenadora geral, tem toda uma equipe do Sintep aqui que vai estar à disposição da categoria para estar passando nas escolas. Marabá tem uma das melhores assessorias jurídicas desse estado e nós vamos estar, junto com essa assessoria jurídica, cobrando e exigindo uma punição para esse servidor. E querendo deixar claro, não venham se esconder no fato de que é filiado ao Sintep para poder ficar assediando servidor na escola, Tatiana. Acho que seria bom tu falar sobre isso. Sim, é importante, não é? Porque como nós temos, sim, pessoal da equipe gestora, que são sindicalizados, a gente entende que é nosso colega, mas nós não podemos aceitar. Né? Então, assim, a atitude, sempre que a gente tem, quando eu tenho ido na escola, eu vou primeiro. Quem é a liderança na escola? A primeira coisa que eu pergunto é conversar com quem está responsável, porque a gente sabe que não é fácil.
Mas assim, eu teço logo um diálogo com esse companheiro e a gente escuta as partes, tenta na base do diálogo resolver. E algumas questões, Wendel, melhorou, resolveu, mas tem outras que parece que foi para pior. Chamou o Sintep, pois agora que, entendeu? Exatamente. Piora, inclusive, quando a gente vai, mas são poucos casos, tá? Esses casos aí não são sindicalizados, esses gestores, né? Mas assim, dizer para vocês que é importante, a gente vai fazer esse trabalho efetivo a partir de 2025 e é importante, a partir do relato que você dá de Canaã, por exemplo, da lei municipal, é importante que a gente inclua na nossa pauta 2025, que nós não temos essa pauta, para debater com a próxima gestão essas questões. Nós não sabemos ainda como é que vai ser, se vão permanecer os diretores aí, embora tenha feito um processo, mas a gente já ouviu falar também que eles vão tentar fazer um outro processo. Acredito que eles podem fazer isso para ver essa questão do gestor, mas não importa se vai mudar ou não, permanecer, não é esse o nosso objetivo, mas a gente entende que é essencial, importantíssimo o gestor escolar dentro da unidade, coordenação. A gente tem um caso isolado, viu, gente, que é um professor assediando outro professor, viu? Você vê que não é só situação de gestão. Essa aí é uma conduta que nós chamamos, Tatiana, desculpa te cortar, Sim. de assédio moral horizontal. Quando que ocorre o assédio moral horizontal? É quando a pessoa que está assediando, ela está no mesmo nível hierárquico de quem é assediado. Ou seja, a vítima é professor, mas quem está assediando também é professor, né? Vocês vão ver que essa pessoa ela tem uma capacidade de assediar e a outra tem uma incapacidade de se defender, né? Sim. Então ela se aproveita dessa situação, dessa fragilidade, para ali estabelecer essa relação de assédio, né? Que ela pode fazer. Inclusive, às vezes o professor se coloca numa situação de estar falando mal do outro, né? Lá na sala dos professores, ali falando mal lá na sala da merenda, né? Falando mal dos outros, isso aí já é o início de uma conduta, né? Sim. Já é o início de uma conduta. E às vezes isso aí o professor quer sair da escola, né? Ou ele se isola. Se isola, então, não vai participar da confra agora do final do ano, né? Como muitos não vão. Então é assim, pessoal, é uma conduta muito... A gente decidiu fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque assim, primeiro que fique claro, gente, vai ter pessoas que eu acho que tem a conduta de assediador, que vai sair por aí espalhando que nós somos contra o gestor. Nós não somos contra o gestor. Por favor, nós não somos contra. Nós somos contra o assediador. Se você está na condição de gestor e você tem essa prática de assediar servidor, se recomponha, procure ajuda, porque amanhã ou depois você vai ser assediado. Porque não existe mais, por conta da própria lei do Fundeb, diretor permanente, como existia diretor com 10, 15, 20 anos no cargo. Agora, o máximo que você pode ficar como gestor, se não mudar a lei, e não é lei municipal, é uma exigência federal, você só pode ficar 4 anos. Então, que é 2 anos mais 2 anos. Então, eu conheço casos, inclusive eu tenho um caso que eu quero pessoalmente na escola, onde essa pessoa diretora falar olhando na cara dela que ela era vítima de assédio moral, que eu conheço. E hoje, aí eu lembro de Paulo Freire, né? Eu quero trazer Paulo Freire, né? Sim. Pedagogia do oprimido, né? Ela era oprimida, era assediada, Tati, e agora ela é diretora, uma das maiores assediadoras que nós estamos recebendo denúncia aqui. E é da escola toda, não era uma... A escola toda denunciando a diretora pela prática de assédio moral. Então, eu quero que Deus ajude que ela possa assistir esse vídeo lá na frente e ela não venha dizer que nós estamos aqui contra a pessoa dela. Não, nós estamos aqui contra a pessoa da assediadora que ela está vestindo nesse momento. Sim. Né? Porque ela já foi vítima de assédio moral. Né? Recebeu todo o conforto e ajuda desse sindicato, mas esqueceu. Né? Eu me lembrei daquele desenho do Pateta, né? Não sei se você lembra daquele vídeo do Pateta, que ele um cidadão normal, perfeito, mas na hora que ele pegava no volante do carro, ele virava um monstro, né? Foi assim o caso da nossa amiga, virou diretora e achou que pode agora assediar. É como se tivesse, na realidade, Tati, querendo descontar o que aconteceu com ela, tu acredita? Sim. É uma forma, parece que, de vingança, né? E eu acho que isso, tenho certeza, não é a conduta que nós esperamos.
Eu gostaria de lembrar e parabenizar vários colegas gestores, inclusive que são filiados nossos. Por favor, continuem, né? Alguns, inclusive, que já faleceram. Eu queria aproveitar esse momento aqui para falar do saudoso Josias Borges de Freitas, quem não conhece, irmão da minha amiga Zélia Borges, um diretor que eu tive a oportunidade de, posso dizer, aprender a trabalhar, aprender a ser professor. Porque, infelizmente, a universidade, na minha época, ela não ensinava você a ser professor. Sim. Ela te dava um diploma de licenciado pleno, no meu caso, em letras, língua portuguesa, mas ela não me ensinou a ser professor. Mas o Josias Borges, sem nunca ter ido na minha sala de aula me monitorar, como alguns gostam de fazer, né, para de certa forma impor ali uma presença da administração, da gestão, ele me ensinou com as condutas dele o que eu tinha que fazer para ser um bom professor. E eu acho que eu sou um bom professor e muito na minha vida tem a ver com o Josias Borges de Freitas. E eu quero lembrar o nome de outra, que essa ainda está viva, a nossa grande amiga, que muitos não gostam, viu? Muitos professores não gostam, porque ela era muito dura. Não era a Lacerda, não. Elas eram amigas, eu acho que ainda são amigas. A Sueli Portela. Sueli Portela. Sim, foi diretora lá do José Cucino, hoje está aposentada, curtindo os netos, que eu sei. Uma excelente gestora. Mas eu quero dizer para vocês, companheiros que são gestores, estão nessa situação, que quando a gente chegava no portão da escola, ela já estava lá no portão da escola. Ela cobrava assiduidade e pontualidade com exemplo. Ela não inventava que estava lá na CEMED, entendeu? Ela ia primeiro para a escola dela, recebia os alunos e recebia os servidores. Então ela tinha como provar que você era assíduo. Ela tinha como provar que você tinha pontualidade, porque ela estava lá. E ela era dura, mas ela apenas exigia que você cumprisse com o seu trabalho. E uma vez ela me fez chorar, Tatiana, lá na escola. Eu já no movimento sindical, cheguei lá na escola, ela pegou e falou assim, olha, esse menino aí, ela me chamava, esse meninozinho aí, ó, era nosso professor aqui na escola. Quando ele era contrato temporário. Quando tinha greve, ele era o primeiro, junto com aquela outra ali que virou esposa dele, que ele aproveitou que ele estava aqui na escola, e ia pra greve. Ele nunca me denunciou de assédio, de qualquer tipo de situação dessa. Por quê? Porque ela só cobrava que a gente fizesse o nosso trabalho. A gente tinha que chegar no horário, a gente não podia faltar, se faltasse tinha que avisar. Ela cobrava tudo, mas ela não fazia você passar vergonha na frente das pessoas. Ela, quando ela precisava te elogiar, ela elogiava em qualquer lugar. Mas quando era para chamar sua atenção, era lá na sala dela. Ah, Maria, quando ela me chamava, ela ficava, vixe, já deu B.O. Então, é assim, nós não somos perfeitos, gente. Nós somos servidores públicos, nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas. Mas a gente tem que procurar o tempo todo melhorar. Se você é professor, você é professora, você é apoio, você é merendeira, você é servente, você é agente de portaria, você é auxiliar de secretaria, você falha, você pode falhar. Sim. Mas isso não dá o direito de ninguém lhe assediar, lhe colocar numa situação vexatória, né? Isso de forma permanente, né? Abusando dessa conduta de forma permanente, te diminuindo, te colocando como a pior pessoa do mundo. Não aceite isso. Se filie e procure o Sintep. Então, é isso. Acho que a informação importante que a gente tinha, esse diálogo com a categoria é esse. Vocês estão ali convidados ali. Quem não conhece ainda, a nossa subsede aqui em Marabá, venha conhecer pessoalmente. Algumas pessoas têm contato comigo por telefone, com o Endo, outros coordenadores do sindicato, mas a gente está aqui para apoiar. Você não está só, você está com o Sintep, a sua luta é a nossa luta, e não se cale diante do assédio moral. Filie-se ao Sintep, será um prazer aqui recebê-lo e poder ajudar o nosso companheiro, porque hoje é você, amanhã pode ser esse assediador, está sendo assediado, pode ser eu, estou aqui no Sintep, amanhã estou lá dentro da escola, poderia ser eu, ou eu posso ver meu colega sendo assediado. Entendeu? Então tem colegas que veem que o colega está sendo assediado e ele fica com medo também. Acaba e não se omitindo e não fala porque ele tem medo de ser a próxima vítima também. Então essa informação que a gente queria trazer para vocês, é importante e pode contar conosco. Nós estamos aqui para representá-los, como sempre fizemos, muito bem. E é isso, até a próxima. E a partir do dia 15 de janeiro...
em todas as escolas Dia 15, né? a campanha permanente de prevenção e combate ao assédio moral. Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí, nosso técnico ali tá ali de olho. Tá aqui, ó. Não fique só, filice e denuncie o assédio moral. Nos ajude, porque se a gente conseguir acabar com isso nos nossos locais de trabalho, a gente vai estar dando aí um grande passo para a melhoria da saúde do trabalhador, que é um tema tão importante e é hoje o que mais tem adoecido nossos servidores, é a questão psicológica, né? Infelizmente hoje nossos professores, demais servidores da escola estão adoecendo porque estão sendo vítimas, né? Estão sendo vítimas desse abuso, dessa conduta que infelizmente tem adoecido realmente nossos colegas, e é muito complicado, servidor que entra em depressão, você conseguir tirar um servidor da depressão desse quadro. E ainda tem outro problema, Tati, que esse servidor começa a sofrer preconceito, porque muita gente nem acredita que exista essa doença tão grave. Que é, né, a questão que atinge a tua cabeça, né, atinge você passa a ter comportamentos, né, que sinceramente eu morro de medo de adquirir uma doença como essa. Eu me considero uma pessoa muito assim, firme no sentido de não aceitar ser vítima de assédio moral, né? Eu respondo logo na hora, eu vou logo pro enfrentamento. Se a pessoa chamar minha atenção num lugar, eu também já chamo a atenção dela, porque ela pode ser quem for, mas ela tem que ter educação, né? E se você não teve educação vindo de casa, você tem que ter aprendido educação estudando, porque a escola também é espaço de te ensinar, né? E a vida também é um espaço de ensinar. Então, assim, a depressão é um grande mal da humanidade e nós não podemos fazer parte disso colaborando para que esse quadro e essa quantidade de pessoas que sofrem dessa doença aumente, né? Precisamos de um ambiente de paz, de um ambiente tranquilo para o nosso trabalhador, que já é desvalorizado, né? Que como tudo isso não fosse o bastante, ainda ficar sofrendo assédio moral na escola, não, basta. E é isso, a partir do dia 15 de janeiro nas escolas, campanha permanente de combate e prevenção ao assédio moral. Uma iniciativa do Sintep de Marabá.